Como que tá lá no Peru? Eu acho que o Castillo vai sobreviver mais algumas semanas. Mas acho que ele não vai conseguir terminar o mandato dele. Ele também é um presidente fraco, ou seja, a gente nunca pode só apontar para uma razão quando alguma coisa política acontece. Sempre são várias razões, né? O Castillo é um presidente muito fraco, ele tem pouca experiência política. Mas nessas horas, quando surge um problema assim e ele tem baixa habilidade de lidar com aquilo, ele é a primeira vítima dessa, vamos dizer, a primeira vítima política dessa guerra Rússia contra a Ucrânia. Acho que os próximos líderes que podem cair estão no Egito, no Líbano, na Argélia, na Líbia, porque todos esses líderes vão sofrer, as pessoas vão se rebelar em função do alto preço de alimentos. Entendi. E se você gasta a metade do seu salário para alimentos e o preço dobra, você não tem nada a perder. Você vai se manifestar, você vai... tanto que aqui a situação política interna no Brasil pode mudar em função disso, porque as pessoas nem todo mundo é analista político e diz, inflação está alta, etc., mas não é culpa do presidente porque tem a ver com cenário geopolítico. O povo não quer saber. As pessoas culpam o governo, porque o governo tem a responsabilidade pela situação. Muitas vezes presidentes são reeleitos graças a uma situação positiva que não tem nada a ver com eles. Tanto que na América Latina, quando o preço das commodities aumenta muito, a taxa de aprovação aumenta, apesar disso não ter correlação. Né? Não é o presidente do Brasil que faz com que o preço das commodities fique alto ou baixo. Então isso eu acho que vai ter um impacto grande também. E muita gente pergunta, mas a guerra não vai terminar logo? Pode até terminar. Mas as sanções vão continuar. Eu acho que... Mesmo que termine a guerra, o pessoal não vai voltar para a Rússia como se nada tivesse acontecido. Fala, volta a McDonald's, volta... Tem guerras que permitem uma volta ao normal. Mas aconteceu tanta coisa. O presidente americano chama o Putin de genocida. Né? A Rússia está cometendo, segundo o presidente americano, genocídio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Biden não pode mais apertar a mão do cara. Ou seja, o Biden não pode mais dizer, agora que a Rússia encerrou as hostilidades na Ucrânia, vamos voltar a comprar petróleo russo. Caminho sem volta, né? Exato. Então, o impacto veio para ficar e eu acho que o cenário mais provável é de uma espécie de guerra permanente. Um impasse? A Rússia controla o leste, vai ter sempre tentativas ucranianas em reconquistar alguma cidade, às vezes até eles conseguem, na semana seguinte a Rússia volta uma coisa assim contínua. Sim. Então, preços altos de alimentos, instabilidade do preço de petróleo, instabilidade cambial, eu acho que isso é algo que a gente vai ter por um bom tempo. Por um bom tempo. Então, E você não vê uma resolução do conflito por meios diplomáticos? Alguém assinando um tratado de paz, alguma coisa assim? Olha, é possível, mas o espaço político dos dois agora é muito pequeno. O espaço político do Zelensky e do Putin. O Zelensky já disse publicamente. Porque eles colocaram... Se comprometeram. Prometeram coisas para suas populações que eles não podem voltar atrás, é isso? Exato. A partir do momento que o Zelensky disse, por exemplo, eu não vou assinar nenhum acordo que envolva ceder território ucraniano aos russos. Só que, tudo bem, assim, ele está no direito dele de fazer isso. Claro. E a população o apoia nisso. Então, um acordo que implique, por exemplo, o Zelensky reconhecer que a Crimeia faz parte da Rússia... É a morte política do Zelensky. Ele não pode fazer isso. O Putin precisa apresentar alguma vitória. Senão, é uma humilhação. Se você assistir hoje TV estatal russa, é interessante ver como a retórica radical nacionalista limita o espaço de negociação dos seus líderes. Porque se você está numa situação hiper radicalizada, todo mundo odeia a Ucrânia, acha que eles são todos nazistas, todo mundo... Qual a chance de o presidente dizer, não, gente, vamos sentar com os ucranianos? Não, você não consegue. Ou seja, a radicalização ela fecha portas. E o Putin hoje
se reunir com Zelensky e fazer um acordo. E acordos de paz sempre envolvem ceder um pouco. Os dois lados precisam ceder de alguma forma. Isso, ele não tem mais espaço político para isso. Então, a TV estatal russa agora está falando que a gente precisa eliminar a Ucrânia, os ucranianos, etc. Ah, é? Uma coisa muito radical. Eles estão nessa linha? É muito... porque também, assim, quando um país sofre sanções, toda a população começa a sentir uma privação. E o governo precisa imediatamente radicalizar o discurso. Sentimento e usar a favor, né? Porque o cara, de repente, não consegue mais comprar um remédio, o cartão de crédito não funciona. A Rússia é uma nação de pessoas, de turistas. Se você vier para a Tailândia, Turquia, na maior parte das praias, só tem russo. Ah, é? E hoje, os cartões deles não funcionam mais lá fora. Então, e são coisas muito do dia a dia. Então, tem que cancelar a sua viagem para a Tailândia. E o cara está frustrado com isso. E aí precisa ter um culpado para isso. O governo pode dizer, então, a gente invadiu a Ucrânia, a gente não esperava isso, então sinto muito, mas agora você vai ter que fazer férias dentro da Rússia. Não. Agora é tudo culpa do sistema internacional que quer combater a Rússia, quer invadir a Rússia, destruir a Rússia. Dos Estados Unidos. Tudo OTAN. Normal, assim. Então, o nacionalismo russo agora fortaleceu-se muito em função dessa crise econômica pela qual a Rússia está passando. Então, a chance do Putin dizer, não, gente, vamos ser razoáveis. E tem outra. O Putin sabe que um acordo de paz não vai levar ao fim das sanções. Isso já está claro. Então, para que vai negociar um acordo de paz? O que vai ganhar a Rússia? Se você realmente é o assessor do Putin e te pergunta assim, o que eu vou ganhar com o acordo de paz? Os alemães vão voltar a comprar o gás do jeito que fizeram até recentemente? Não. Porque nenhum líder alemão consegue dizer à sua população, olha, a Rússia assinou um acordo de paz, então está tranquilo, vamos voltar... Não. Os alemães não confiam mais. Isso é um problema de qualquer guerra, você ter uma perda de confiança total. O Putin pode até assinar um papel, mas a Ucrânia vai dizer, não, o cara vai me enganar daqui a um ano. Porque se a Ucrânia confiasse no Putin, a Ucrânia até poderia dizer, beleza, a gente assina um acordo de paz, passa a Crimeia para você, uma parte do leste também, e em contrapartida, vocês garantem que nunca mais vão invadir a Ucrânia e a gente não vai fazer parte da OTAN. Beleza. Só que o ucraniano hoje vai dizer, cara, os russos assinaram um documento nos anos 90 garantindo nossa integridade territorial. E invadiram a gente mesmo assim. Então a gente assina mais um contrato, um tratado, a gente não entra na OTAN e no ano que vem o cara vai invadir a gente. Então não tem confiança. E isso são processos muito longos. Veja que a Alemanha, depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, em 1945, conseguiu entrar na OTAN nos anos 90. É verdade. Ou seja, passou uma geração inteira. A Alemanha era um país que não tinha autonomia geopolítica, porque os outros países não confiavam na Alemanha. Com razão, né? Assim, digo, a Alemanha chegou a atacar todos os países ao seu redor e os outros países... Então a Rússia, para ganhar confiança de novo... Eu acho que é um processo de longuíssimo prazo. E o Brasil, muita gente fala... Eu falei nas últimas semanas com muitos diplomatas europeus e americanos. Falaram assim, como assim o Brasil pode manter seus laços com a Rússia? Que absurdo. Só que o Brasil está longe da Rússia. Então, essa preocupação com o expansionismo russo aqui não tem nenhum... Da mesma forma que se você está na Ucrânia e ninguém se preocupa com o perigo da OTAN, dos Estados Unidos, etc. Entendeu? Porque os Estados Unidos protegem a Ucrânia contra os Estados Unidos, contra a Rússia. Então, teve muita tensão. Eu vivenciei muita interação tensa entre brasileiros, latino-americanos e pessoas da Europa Leste. Porque as pessoas da Europa Leste diziam, cara, para nós a OTAN foi salvação.
E na América Latina, ninguém fala isso. Né? As pessoas têm uma visão muito negativa da OTAN, porque da visão latino-americana, a OTAN não protegeu as nações da região. Né? Então, depende muito da visão da região geográfica, de como você avalia a situação. Mas eu vejo a ruptura entre o Ocidente e a Rússia como permanente. Eu acho difícil isso mudar na nossa geração. A não ser que o Putin caia. Exato. Mas acho pouco provável. Assim, eu confesso que agora a maioria dos meus amigos russos saiu do país. Ah, é? Estão todos fora. Mas eu sei também que a minha interação com a Rússia é uma bolha também. Né? São acadêmicos, alguns diplomatas que mantêm seu trabalho normalmente. A gente entende a Rússia ou não? Acho que, assim... O mundo consegue entender a Rússia e a China também, que a gente já falou, de uma forma... Eu acho que a Rússia mais do que a China. Porque a Rússia, querendo ou não, é um país muito mais aberto. Então era meio que... Tinha essa possibilidade na mesa já... Todo mundo estava achando que podia acontecer o que está acontecendo. Ou foi pego de surpresa mesmo o mundo com essa invasão? Eu acho que teve ainda alguns resquícios dos anos 90 desse otimismo de que algo assim não poderia acontecer, que fez com que as pessoas ignorassem os claros sinais de que algo assim poderia acontecer. 2014, né? Em 2014. Só que daí foi uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver com essa mentalidade dos anos 90. O comércio traz a paz. E a justificativa principal dos europeus em comprar tanto gás russo foi que aquilo reduziria a chance de conflito. Olha só. Os alemães falaram assim, vamos comprar gás porque os russos jamais vão invadir a Ucrânia, porque eles querem preservar essa relação mutuamente benéfica. Então foi um choque que fez com que as pessoas tiveram que reconhecer que a sua visão de mundo não funciona mais. Eu acho que teve muito essa coisa que os americanos chamam de wishful thinking, sabe? Tipo, eles se enganavam, queriam se enganar. Por quê? Porque comprar gás da Rússia era uma maravilha do ponto de vista econômico. Energia barata. Cara, para a economia ter energia barata, é a maior benção que tem. Você fecha o olho para várias coisas. Cara, a Alemanha... Para a Alemanha, para o crescimento alemão foi fundamental. Um governo... Olha, se você é um ministro da Alemanha e você compra gás barato, você facilita a vida da indústria alemã, você mantém baixo o custo para o consumidor. Então todo mundo está feliz. Todo mundo feliz. Aí vem, não, a Rússia pode... Não, você fala, não, deixa... A gente está comprando não sei quanto deles. Você acha que eles vão... Então agora... Basta uma pessoa louca ou fora do... Ou que quebre o padrão, né? Exato. Então, isso, isso não volta agora porque toda a Europa passou por um momento de choque. Porque aquela fantasia de que enquanto a gente comprar muito, tiver relações comerciais estáveis, ninguém vai ninguém vai nos ameaçar. Entendi. Isso acabou. Então agora tem uma paranoia grande, tem uma russofobia que vamos dizer, não digo que compreendo, mas eu quero dizer os franceses, os poloneses, agora eles têm medo da Rússia. Claro. Então você como ministro lá desses países, você não consegue mais dizer, não, vamos comprar porque as pessoas preferem pagar mais caro do que depender de um país que pode chegar a ameaçá-los. A ponto de voltar com a energia nuclear? Sim. Até isso? Sim. A Alemanha tomou essa decisão que hoje, que na época foi vista como visionária, a Alemanha abre mão da sua energia nuclear, etc. E agora as pessoas percebem que isso aumentou muito a dependência alemã da Rússia. Então a Alemanha vai estender a vida da sua produção nuclear, que ainda tem uma capacidade. Ela vai, a curto prazo, enfatizar mais energias fósseis. Então todo o combate contra mudanças climáticas agora passa por um retrocesso. Por quê?
O Biden agora vai lá, vamos liberar geral carvão, petróleo, tudo. Por quê? Isso é outro impacto. Por causa do aumento da inflação, sobretudo na área de energia, os democratas vão apanhar muito nas eleições em novembro do Senado e no Congresso. Então, o Biden vai fazer de tudo para comprar energia onde puder, inclusive na Venezuela. É mesmo, mais barato. E isso explica porque tem uma preocupação tão grande os americanos que eles estão atualmente negociando uma espécie de aproximação com a Venezuela para poder reduzir o preço da energia nos Estados Unidos, né? Então, mostra que essa guerra tem impacto para todos. É ruim para qualquer país que importa energia e uma maravilha para países que exportam energia, obviamente. Porque daí, mesmo se você comete abuso de direitos humanos, todo mundo quer ser seu amigo naquele momento. Vão passar um pano.